Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, esse casal eu conhecia muito de pertinho, sabe? Eu conhecia demais. Depois eu explico o motivo, o porquê da minha intimidade para com o casal. Juliana e Paulo, conhecidos demais, como se fosse a palma da minha mão. Juliana e Paulo se conheceram no escritório onde eles trabalhavam. Foi tão rápido assim o conhecimento e a chegada ao noivado, ao casamento. Para que você tenha uma ideia, isso tudo durou 3 anos. Em 3 anos, os dois se conheceram, namoraram, noivaram e se casaram. Casal jovem. Caramba, quando eles se casaram, para você ter uma ideia, a Juliana tinha 23 só. 23 anos. Menina, né? E o Paulo também não era diferente, não, 25. Jovens. Um dos grandes sonhos da Juliana, era ser mãe. Ela sempre acalentou esse sonho. Ela vivia dizendo que o sonho... Eu vou te dar um detalhe aqui. Ela tinha uma boneca, a boneca tipo bebezão, aquela boneca bebê, que ela trouxe lá da infância com ela. Ela ganhou aquela boneca, devia ter uns 4 aninhos. E ela trouxe consigo aquela boneca. E passou pela adolescência com a boneca. Depois entrou na fase adulta com a boneca. Quando ela casou, quando a Ju casou com o Paulo, ela levou aquele bonecão. Era um bebezão assim que ela tinha. Porque ela nunca escondeu de ninguém que ela tinha loucura para ser mãe. Legal que juntou a fome com a vontade de comer, porque o Paulo, ele também pensava exatamente a mesma coisa, ele queria muito ser pai. Então, na verdade, era um sonho não só da Ju, especialmente dela, mas era um sonho do casal. Ter um bebê, ser em paz. Sonho da Ju e sonho do Paulo. Só que eles casaram, a Ju, com aquele seu bebezão, ela colocava o bebê num quartinho especial que ela criou pro bebê, obviamente, pro bebê que ela iria ter com o Paulo, né? Só que ela colocava o bebezão, a boneca dela, porque o boneco, na verdade, era um boneco, um bebê. Ela colocava o boneco ali naquele quartinho que ela preparou especialmente pro nenê que viria. Mas o nenê não vinha. Aí eu conversei com ela. Falei, Ju, sabe o que está, na minha opinião, sabe o que atrapalha? É que você está ansiosa. Você está ansiosa para ter esse nenê. Você vê, você tem esse boneco, o bebezão. A gente chamava o boneco de bebezão. Você tem o bebezão desde que você tinha 4 aninhos de idade. Passou a adolescência com ele, trouxe com você para a vida adulta, casada. Então você fica, eu acho que se cobrando muito para ter um nenê, e você sabe que isso tudo, o que comanda essa coisa hormonal para o homem e para a mulher é a tal da hipófise. Então, e essa glândula cerebral está lá na cuca, na cabeça. Quanto mais preocupação, quanto mais ansiedade, quanto mais expectativa se cria, mais dificuldade para poder ter o nenê. Então, Ju, sabe, tenha calma. Procura tranquilizar. Ela tentou seguir o que eu falei,
Mas o bebê não vinha. O bebê não vinha, e primeiros 2 anos de casamento, o bebê não chegava, ela fez 25, o Paulo fez 27. Mais 1 ano de casamento, ela fez 26. Ela já tinha 26 anos. O Paulo tinha 28. Daí a pouquinho, ela 27, o Paulo fez 29. Ela falou, ah não, meu marido vai ficar velho, eu não vou ter o bebê. Sabe aquela coisa de pressa mesmo de ter o neném? Porque quando ela viu o marido aproximando dos 30 anos, como se 30 anos fosse alguém velho. Ou alguém velho, né? Calma. Não, eu vou atrás de um especialista. E foi aí, ela tendo com 27 e o Paulo com 29, que eles começaram a correr atrás de um especialista para tentar engravidar. Você acredita que eles foram uns 3? Num deles, uma senhora que foi indicada em Campinas. Viajaram, foram para Campinas. Tentaram o tratamento lá com essa médica. Dizem que ela é muito boa nisso. Não teve resultado. Que coisa. Tudo normal, tudo certinho com a Ju, tudo certinho com o Paulo. Apesar desse problema, o Paulo e a Juliana, eles viviam muito bem, se gostavam muito um do outro. Mas o filho começou a fazer falta. E o quarto do bebezão, que era o boneco, ficando cada vez mais lindo, sabe? Ela ia decorando, ela trabalhava, o Paulo trabalhava. Então, eles ganhavam um bom salário. E aí, eu vou levar tal coisa para o quarto do nenê. O quarto do bebezão, porque era o boneco. Só tinha um boneco, o bebezão. E o quarto ficando cada vez mais bonito e decorado. De repente, o Paulo, ele começa também a ficar, sabe, preocupado com isso, com a mulher. E já tinha corrido esses especialistas, ele tinha ido a Campinas. E ele fez uma grande amizade com um tal de Cláudio. O Paulo ele tinha esse grande amigo que era o Cláudio. E esse Cláudio, que era amigo do Paulo, na verdade, lá atrás, lá na adolescência, escutem bem a história. Quando a Ju tinha lá os seus 13 anos, ele mais ou menos isso também, né, devia ter uns 15, o Cláudio e a Ju foram namorados. Deu para entender? Esse Cláudio já tinha sido namoradinho da Ju, mas quando ela era menina, ela tinha uns 13 anos. E ele uns 15. Foram aquele namorinho vamos dizer, criança? Ou adolescentes ali. Ela 13, ele 15. Mas foram namorados lá atrás. O Cláudio e a Ju. Mas esse rapaz, esse Cláudio, ele foi assim, afinando de um jeito com o Paulo, sabe? Foram se tornando tão amigos. O namoro ficou esquecido. É uma coisa que foi quase que num tempo infantil. Então, na verdade, o Paulo, ele foi curtindo assim aquela amizade com o Cláudio. De repente o Cláudio começou a frequentar a casa dele. Mas esse detalhe de que o Cláudio havia namorado a Ju não estava claro para o Paulo, sabe? Eles até quando foram apresentados um para o outro, a Ju falou, não, conheço o Cláudio, né, Cláudio? O Cláudio é o líder, a gente já se conhece. Mas não ficou claro para o Paulo, o marido da Ju, que eles tinham sido namorados lá atrás. Eu acho até que eles evitaram este assunto, porque poderia suscitar algum tipo de ciúme. Foi pior. Foi muito pior, porque o Paulo acabou ficando sabendo de outro jeito, outra forma. Esse Cláudio, ele tem um primo, e esse primo falou para o Paulo, falou, o Cláudio, você sabia que o Cláudio já gostou da tua mulher? O Paulo falou, como? Não, isso faz tempo, ó. Ela era menina, ele também. Ele até foi namoradinho dela. Ah, meu Deus do céu, por que o Paulo ficou sabendo disso?
Isso mudou demais a relação que havia entre o Paulo e o Cláudio, porque ele passou a ter ciúme do Cláudio. Não sabia desse detalhe. Ainda foi contado pelo primo, ao invés de ter sido contado pela Juliana, né, ou pelo próprio Cláudio, ele ficou sabendo de uma outra forma. Então o Paulo passou a ter ciúme do Cláudio, que era um grande amigo já essa hora. Paulo era assim, amigo do Cláudio. Só que agora ele era obrigado a disfarçar. E disfarçava ao máximo aquele ciúme. Ele não demonstrava. Mas o primo havia dito, eles tinham sido namorados quando meninos, vai. Ele passou a ter ciúme do amigo. Até que naquele fim de ano, tudo parecia correr muito bem para o casal. O Paulo, ele tinha sido promovido a gerente lá na empresa onde ele trabalhava. Passou a ganhar mais. Juliana resolveu fazer uma festinha em homenagem ao marido, até pela promoção. Aquela promoção saiu no fim do ano, né? Exatamente no comecinho de dezembro ele foi promovido. Então a Ju resolveu fazer uma festinha em homenagem ao marido. Pô, que legal, passou a ganhar mais. Mais do que nunca, eles estavam preparados agora para a chegada do primeiro filho, do primeiro bebê. Ela então convidou os amigos lá da empresa para uma pizzada em casa. Vamos chamar essa festa de pizzada. Ela levou um pizzaiolo na casa, uma pessoa que fazia as pizzas na casa, e assaria ela no forno do fogão dela mesmo. Então, foi uma... E sem contar que a pessoa levou um forno extra consigo, um forno elétrico. Então foi uma festa gostosa, sabe? Ela particularmente cuidou da lista de convidados, e o Cláudio, que era grande amigo do Paulo, era um dos convidados. Ela nem sonhava que o Paulo estivesse nutrindo por ele agora tanto ciúme. Mas quando o Paulo ficou sabendo que a festa aconteceria e que o Cláudio estava convidado por ela, não foi escolha dele, foi escolha dela, o Paulo não gostou. Não, ele não gostou nada, ele estava muito enciumado. Mas ele não iria se opor, porque ele disfarçava o ciúme. Entenderam? Ele disfarçava. Primeiro, ele não queria que a Juliana soubesse que ele tinha ciúme. E depois o Cláudio trabalhava na mesma empresa e sempre foi um bom companheiro profissional. Então, eu não queria passar ridículo também com o amigo. Ele tinha ciúme, mas disfarçava. E aí a festa que ia acontecer era comecinho de dezembro. Para ser mais exata e precisa, foi num dia 6 de dezembro. O pessoal convidado logo foi chegando. O pizzaiolo com a sua ajudante chegou, levou consigo um forno elétrico. Que delícia. O cara era bom de fazer pizza, ele fazia uma massa fininha. Gostoso, né? Ficava crocante aquela massa, com aqueles recheios. Uma delícia. Pessoal chegando, todo mundo bastante animado. Mas o Cláudio que não aparecia. Todo mundo chegando e o Cláudio que não vinha. O Paulo estava, de certa maneira, sabe quando o cara... Pô, ainda bem, né? Deu para entender, não? Ele tinha um ciúme disfarçado. Então ele, quando ficou olhando assim para os convidados, ele via que o amigo Cláudio não chegava. Ele que já estava se mordendo de ciúme por dentro... Falou, ele pensou, né? Pô, ainda bem que o tal de Cláudio não veio, né? Ele estava aliviado, porque aquele ex da Juliana o preocupava. E aí eu até pensava assim, lógico que ele não falava, tomara que não venha mesmo, né? Sei lá, tomara que não venha. Mas o alívio não durou muito, não. Chegou atrasado. Você sabe que a pessoa, quando chega atrasada, ela chama mais atenção ainda, né? Porque todo mundo já chegou na festa, ninguém... E aí todo mundo começa a perguntar, pô, e o cara não vem? E o Cláudio? Sabe, começa aquelas perguntas, até dos próprios convidados. Cadê o Cláudio? Pô, não veio ainda? Pô, esse cara sempre atrasado, hein?
Então, o sujeito, quando ele atrasa na festa, eu não estou dizendo isso para incentivar ninguém a atrasar, mas ele consegue chamar mais atenção ainda. Cadê o Cláudio? Não vem ainda? Chegou, mas ele vem, né? Isso deixava o Paulo louco. Deixava o Paulo fulo da vida, ele já com ciúme. E o pessoal, cadê o Cláudio, rapaz? Não vem ainda? Ô, cara, pô, ele faz falta. Alguém falou na festa, ele faz falta. Sabe quem foi que falou isso? Juliana. Alguém estava reclamando, cadê o Cláudio? Porque cadê o Cláudio? Não chegou ainda, caramba, porque ele não veio? Porque está atrasado? A Ju, para complicar de vez a cabeça do Paulo, falou, pô, ele faz falta, né? Cara, ele ficou fulo da vida. E o tal do Cláudio chegou, com atraso, mas chegou. E trouxe consigo uma garrafa de vinho. Só que o vinho era o que a Juliana mais gostava. Não estava preocupado com o paladar do amigo Paulo, não. Ele trouxe um vinho que a Ju mais gostava. Não era um tinto, Cabernet Sauvignon, assim, encorpado que gostava o Paulo, era esse que ele gostava. Ele trouxe um lambrusco, ele trouxe um vinho branco, diferente, quase um champanhe, porque ele sabia que aquele era o predileto da Ju. O Paulo ficou doido. O cara já fazia falta e todo mundo reclamava, cadê o Cláudio, cadê o Cláudio, cadê o Cláudio? Ele chega atrasado e chama a atenção de todos, ainda traz consigo um vinho, não que ele gostava, mas que a mulher dele amava. Esse lambrusco é italiano. Da Borgonha esse aqui. É italiano ou é francês? Ah, sei lá. Mas é bom, hein? Logo todos ficaram bem à vontade, conversando. O Paulo acabou ficando mais sossegado. E a Ju dizia, que vinho é esse? Pô, muito obrigado, Cláudio, por ter pensado em mim. E gritos de viva, parabéns, Paulo, você merece, Paulo. Você vai acabar sendo diretor daquela empresa, você vai ver. O Cláudio enchia mais uma vez a taça da Juliana, o lambrusco da Borgonha. Era muito gostoso, mas também tinha o seu teor alcoólico. Não era dos mais fortes, mas uma taça após outra, ela ria. Juliana ria muito. De repente começou a exagerar nas atenções para com o Cláudio, isso deixava o Paulo, ele já estava louco da vida a essas alturas. Ele já estava maluco de ciúme. Para Paulo vai ficando a impressão de que a Juliana estava conversando demais com o ex. Ele sabia que era ex, o Cláudio. Ela conversava mais com ele do que com os outros convidados. Paulo ficou furioso com aquela cena. E mais uma vez ele se controlou. Ele era danado, viu? Ele sabia se controlar, ele se mordia de ciúme, mas fingia que estava tudo bem. Não disse uma palavra sequer. As horas foram avançando, já era tarde, o pessoal começou a se despedir, o pizzaiolo já tinha feito agora a sua pizza doce. Aliás, ele fez uma pizza de chocolate que era uma delícia, foi a sobremesa. Então a festa já estava chegando nos finalmente. Aí o pizzaiolo anunciou, bem, agora eu vou fazer uma especialidade nossa. É uma pizza de chocolate que eu sirvo como sobremesa. Que delícia. Só que aquilo era um sinal eloquente de que a festa acabou. O pessoal começou a ir embora. Juliana e Paulo começaram a dar uma ajeitada naquela, porque você sabe como é que é festa, né?
Havia o pizzaiolo, a mulher que estava com o pizzaiolo ajudando, até ajudou em alguma coisa, porque precisava mesmo ajudar, mas eles foram organizando. No entanto, eu notei que o Paulo estava com uma cara, ele estava sério. Eu nunca o vi com o semblante tão fechado. Calado, eu posso dizer, ele estava de cara feia mesmo. Cara feia. Juliana, então, pergunta para o Paulo: amor, o que foi? O quê? Ué, o que aconteceu? Essa cara? Você está com a cara tão fechada. O que houve? Nada. Ah, vai, Paulo. Te conheço. Estamos juntos há tanto tempo. O que foi? Tá. Eu não gostei. Não gostou do quê? Eu não gostei do jeito que você ficou conversando e rindo aí. E bebendo com o mal educado do Cláudio. Mal educado? Por quê? Teu amigo? É meu amigo, é. Meu amigo, mas trouxe vinho para você. Ué, trouxe um vinho para nós. Ele sabe muito bem do tipo de vinho que eu gosto. Não gosta daquele vinho. E você, e todo mundo, ao invés de chamar o cara de mal educado, chegou atrasado pra caramba, ainda foi elogiado. E eu vi você falando que ele faz falta. Fala, Juliana, o que foi? Bateu saudade, é? Que isso, Paulo? Você tá louco? Você tá louco? Eu tratei o Cláudio como eu trato todo mundo, tem que tratar bem. São pessoas convidadas. E de mais a mais. Eu sei muito bem o que você está querendo falar. O que houve entre mim e o Cláudio, eu era uma menina. Eu ainda brincava com o bebezão. Eu tinha 13 anos. Ah, o bebezão. O bebezão tá aí no teu quarto até hoje. Se não mudou o que você sentia pelo bebezão, sou obrigado a entender que talvez não tenha mudado muito o que você sentia pelo Cláudio, né? Ah, Paulo, você já teve as suas namoradinhas do tempo de infância também? Sim, já tive, mas elas não frequentam a minha casa. E olha que o Cláudio frequenta a nossa casa porque ele tem um amigo hoje. Bateu saudade, né? Paulo, você é um bobo, tá? Me diga uma coisa, mas seja sincera. Você com esse Cláudio, vocês transaram, né? Que assunto, Paulo. Que assunto chato. Você está sendo indelicado. Esse é tipo de pergunta que me faça. Fala! Se você não quer falar, eu já sei. Transaram, né? Vocês transaram. Eu era uma menina. 13 anos. Sim. Com 13 anos tem muita gente que pensa o que você quiser. Só eu não sabia, Paulo, que você tinha tanto ciúme assim. Eu não tenho ciúme. Eu sou mais eu. Você sabe que no fundo eu sou mais eu. Quem foi promovido aí? De quem foi a festa? Quem é que está ganhando mais lá na empresa? Mas você não precisava ser tão oferecida para ele. Eu? Oferecida para ele? Foi sim. Parecia que você estava se oferecendo pro cara o tempo todo. Paulo, agora você está indo longe demais. Escuta aqui. Você surgiu muito depois do Cláudio. O Cláudio foi sim meu namoradinho quando eu tinha 13 anos. Ele devia ter uns 15. Passou. Como você deve ter tido as suas namoradas. E enfia uma coisa na tua cabeça. Eu não sou nenhuma vagabunda. Nessa noite você foi. O que foi? O que você falou? Falei que nessa noite, bebendo vinho, feito um... Nessa noite você foi. E repita o que você falou. E repita. Mas você vai repetir uma vez, tá? Repete. O que eu falei? Repete. Nessa noite, Juliana, você foi vagabunda.
A expressão ofendeu demais a Juliana. Ela começou a chorar. Enquanto jogou umas peças de roupa numa mochila, o Paulo ficou sentado no sofá e a Ju saiu de casa, batendo portas e gritando que Paulo a esquecesse. Juliana saiu da casa dela chorando. Depois que ela saiu lá fora, que ela caminhou a primeira quadra naquele escuro, que já era tarde, viu? Passava já da meia-noite. Já passava da meia-noite. Depois dela ter caminhado lá fora, a primeira quadra, lá fora, aquele escuro, ela já estava até arrependida. O seu destino era a casa. No final eu revelo direitinho, tá? Mas eu vou narrar tal qual as coisas acontecendo. Seu destino era a casa da sua irmã. A irmã não morava longe, não, morava perto. No máximo 10 minutos de caminhada. Já era 00:25. Nessa hora, não tem ninguém na rua. As ruas são silenciosas e também perigosas. Era quando chegou mais ou menos na metade do caminho para a casa da irmã. A Ju, ela pensou em voltar. Ai, meu Deus, eu vou voltar. Eu vou voltar. Está tão escuro. Que carro é aquele? Ai, que carro é aquele? Quando a Ju olhou, um carro vem. Meu Deus, que carro é aquele? Ela ia gritar por socorro. Foi batendo aquele desespero nela, o carro se aproximando. Ela já estava pensando em gritar por socorro, o carro se aproximando. O carro vem e para assim do lado dela na calçada. Ela estremeceu de medo, ela pensou, vou gritar. Quando ela falou, vou gritar, o motorista abriu o vidro e gritou, Ju. Era o Cláudio. Era o Cláudio. Era o Cláudio, o seu amigo, entre aspas, o Cláudio. Agora o Cláudio nem sabia, mas ele era o inimigo número 1 do Paulo. O Cláudio ainda nem sabia. Mas o ex-namorado, o menino de quando ela tinha 13 anos, seu ex. Ele, quando saiu da casa dela, ao invés de ele ter ido direto para a sua própria casa, ele havia passado por um bar. E ele voltou por aquele caminho, sabe-se Deus por quê. Passou de novo na frente da casa dela, pegou aquela rua, com destino, ao mesmo destino que ela fazia. Coincidência? Ele viu, não é possível você... Ju, o que foi? A Ju estava desesperada, chorando agora, com medo, até da proximidade daquele carro, ela não sabia quem é que estava dentro, uma mochila na mão, aquelas horas. Entra aqui. O Cláudio falou para ela, entra aqui. E a Juliana, que já estava cheia de medos, aceitou de bom grado aquela proposta e entrou no carro. Àquelas alturas, o Cláudio para ela era como se fosse um anjo, sabe? Santo Deus, ainda bem, Cláudio, ainda bem, Cláudio, eu estava morrendo de medo. Eu estava morrendo de medo. Quando eu vi o carro aproximando, eu não sabia que era você. Eu quase comecei a gritar socorro. Cláudio, ainda bem que é você, Cláudio. Ela estava tão desesperada que ela foi e deu
deu um abraço assim no Cláudio, né? O Cláudio também a abraçou. Sabe aquele desespero? O Cláudio queria saber agora por que ela estava no meio da rua aquelas horas. E a Juliana, talvez pela emoção, ela contou tudo. Ela contou tudo tal qual acontecer na casa dela. E justamente por isso, ela estava indo dormir na casa da irmã dela. O caminho, o destino era a casa da irmã. O Cláudio, ele até pergunta para ela, você quer voltar para tua casa? Eu te ajudo lá com o Paulo. Você está louco? Você está louco? Ele está morto de ciúme de ciúme de você. Você está louco? Então você quer ir para casa da tua irmã? Quero. Ele toca para a casa da irmã. Só que antes dele chegar na casa da irmã, ele para o carro numa rua. Ele segura na mão da Ju. Os dois começam a conversar. A Juliana está muito triste. Aquelas taças de vinho, sei lá, é da Borgonha, né? Que delícia estava aquele vinho. Ju, você sabe que o Paulo tem razão. Do quê? A razão do quê, Cláudio? De sentir ciúme de mim. Fala bobagem. Não, tem razão. Porque eu nunca te esqueci. Para, Cláudio. Ju, você lembra? Do quê? Do quê? Eu fui o primeiro homem seu. Quer dizer, primeiro menino, né? Eu tinha 15 anos. Mas foi tão bom. A gente soube fazer, né? Você tá me deixando encabulada, Cláudio. Ele começou a acariciar os cabelos dela. Mais do que isso, suas mãos em pouco tempo desceram por outros lugares. Sem que houvesse palavra. Ele puxou a cabeça da Ju, primeiro contra o seu peito e depois um beijo na boca. O vinho, a saudade, a carência, o medo, a compensação do medo, vai explicar. Cláudio, na verdade, estava se aproveitando de um momento de fraqueza da Juliana. Foi isso? O que você acha? Mas também não era tão culpado assim. Os dois se beijavam loucamente em pouco tempo. No meio da rua. Que loucura. Faltando 3 quarteirões para a casa da irmã dela. 3 quarteirões para a casa da irmã. Na pracinha. Debaixo do tamarindeiro. Dentro do carro. Fizeram amor, como se ela tivesse 13 anos. E ele 15. Com o mesmo juízo, ou talvez menos, de quando ela tivesse 13 e ele 15. Talvez a bebida fosse a principal culpada. Será? Quando o dia estava quase para clarear, olha quanto tempo ficaram. Ela chegou na casa da irmã. E quando ela entrou na casa da irmã, foi que ela se deu conta da besteira que ela havia feito. A irmã é amiga íntima dela. Ela entra desesperada, sabe? Então ela telefona da casa da irmã para o Cláudio. Cláudio, por favor, entenda, foi um deslize. Eu amo meu marido, Cláudio. Eu amo meu marido, eu não sei o que aconteceu.
Eu me deixei levar. Eu não sei o que aconteceu, por favor. Cláudio, você vai esquecer tudo isso. Você não vai comentar isso com ninguém, por favor. Eu amo meu marido, tá? Eu amo o Paulo, eu amo meu marido. Esquece isso, Cláudio. O Cláudio respondeu para ela, tudo bem. A irmã conversa com ela e o conselho é, vou te levar lá em casa. Eu vou lá com você. Juliana, na companhia da irmã, voltou para casa. Encontrou o Paulo aflito, desesperado pela falta da mulher. Paulo também tinha se arrependido por ter brigado e ofendido tanto a Juliana. Me perdoa, Ju. Eu não podia nunca falar com você. Você foi para casa da tua irmã, né? Você foi para casa da tua irmã. Luciana, obrigado por ter trazido ela aqui, tá? Ok? Foi um rio que passou em minha vida. Não tem uma música que diz isso? A música diz, naquele trechinho dela, diz assim: foi um rio que passou em minha vida e o meu coração se deixou levar. Juliana, ela resolve não dizer nada para o marido, lógico. O marido nunca ia perdoar aquilo. Quase que eu me revelei agora. Mas a irmã havia aconselhado para ela que não dissesse nada para o marido. Tá louca, não, isso nunca. Só que passa um tempo e a Ju, ela começa, sabe, a ter uns sintomas, a menstruação atrasa, enjoo frequente. A Ju então comenta com Paulo o que ela está sentindo. Paulo fica eufórico, pois tudo indicava que a Ju grávida estivesse. Então, resolveram comprar um teste daqueles que se vendem em farmácia. Como se esse teste tem que ser feito com... E ele é feito sempre com o primeiro urino do dia. Paulo e Juliana vão dormir ansiosos naquela noite. Os dois estavam muito contentes, porque tudo levava a crer que a Ju estivesse realmente grávida. E eis que, no meio da madrugada, Juliana acorda desesperada. Porque ela tinha se lembrado que o filho... Ela tentou esquecer. Não dá para esquecer, né? O que ela havia tido com o Cláudio. Ele não tinha usado. A cabeça estava zonza do vinho da Borgonha. Mas ele não tinha usado preservativo, camisinha. E se? O desespero toma conta da Ju. Se o teste der positivo, ela começa a torcer contra, para que não dê. Juliana passou o resto da noite em claro. Ju tinha motivos de sobra para entrar em desespero. Seu marido, Paulo, era claro. Eu digo claro assim, a pele dele é clarinha. O Cláudio, ele era completamente diferente. Mulato. A diferença, meu Deus do céu, se não for filho de Paulo e for de Cláudio, a diferença na criança será latente, nítida. Finalmente amanhece, Paulo chama Juliana insistentemente para que ela acordasse e fizesse o teste. Devido às circunstâncias de tanto que os dois tentaram e não tiveram resultado, Juliana não teve como dizer não e foi fazer o teste. Porque se ela pudesse, ela escaparia do teste, né? Faria isoladamente isso e, dependendo do resultado, tomaria até uma outra atitude. Sabe-se Deus. Juliana entra no banheiro, muito aflita, estava morrendo de medo que o teste desse positivo. E para o seu desespero, você vê quando a gente não quer.
Para o seu desespero, o teste foi positivo para a gravidez. E agora? E agora? Ela sai do banheiro com o teste na mão e entrega na mão do Paulo, que vê o resultado. E quando ele vê o resultado, eu não acredito, Ju! Eu não acredito, Ju! Você é papai, Juliana, você é papai, você vai ser mamãe, Ju! Você vai ser mãe, eu vou ser pai! Eles queriam tanto. Não vai precisar mais de ser o quarto do bebezão. Vai ser o quarto do nosso filho agora. Mas justamente naquele momento a Juliana não queria aquele resultado, porque ela não tinha certeza de quem realmente fosse o verdadeiro pai. E ela não conseguiu disfarçar, porque ela era transparência em pessoa. Ela começou a chorar na frente do Paulo. Ele percebe. Aquele choro não é de alegria, mas era um choro de tristeza. Quase que eu me entreguei de novo. A irmã tinha falado para ela, não fala. Pelo amor de Deus, ele não vai entender isso nunca. Mas naquele instante, levada por aquela emoção, eis que a Juliana, ela começa a falar. Eu não quero essa criança, Paulo. Você está louca? Eu quero abortar. Você está louca? É o nosso sonho. O bebezão está ocupando esse quarto há quantos anos? E nós estamos doidos, malucos por esse filho. Você está louca? Um bebê é tudo que a gente quer, Ju. Será que a gravidez já começou a mexer com o seu hormônio? Quantas vezes tentamos, quantos exames fizemos, quantos tratamentos fizemos? Eu não quero esse bebê. Me ajuda a tirar essa criança. Se você não me ajudar, Paulo, eu vou fazer isso por conta própria. Você está louca. Se é para mim, você enlouqueceu. Paulo entra em desespero. Como assim tirar a criança? Se é o nosso sonho, se é o meu sonho, se é o teu sonho, qual é a razão? Qual é o motivo? Eu fui promovido, menina. Eu posso dar para essa criança o melhor. Paulo se sente dentro de um pesadelo. Ele não consegue entender o que está acontecendo com a cabeça da mulher dele. Eles tentam conversar, mas ela está irredutível. Eu quero tirar essa criança, eu não quero ter esse neném. Os dois tiveram uma briga muito feia. Paulo queria apenas um motivo para aquilo. E Juliana não sabia explicar, porque não queria ter a criança. Então, o que ela fez? Ela volta para a casa de quem? Da irmã. E deixa o Paulo ali, sem explicação nenhuma. Paulo, inconsolável, não consegue acreditar no que está acontecendo. A Juliana já estava agora 2 dias na casa da irmã sem dar notícias. Estou desesperada. Paulo resolve ligar para a irmã da Juliana. Paulo resolveu ligar para a irmã da Juliana, Luciana, e contar tudo o que estava acontecendo. E pede uma ajuda para a cunhada, para que a mulher dele não fizesse nenhuma bobagem. Foi quando a irmã de Juliana Foi quando Luciana, a irmã de Juliana, a cunhada, falou para o Paulo o que tinha que ser dito. Será? Paulo, agora é tarde demais. A Ju já abortou. Que? Abortou. Faz 2 dias ela abortou. Ela não me deu sossego.
Naquele momento, acabava o sonho do Paulo, acabava o sonho da própria Juliana, eles que tinham sonhado tanto em ter um bebê. Ele estava decepcionado, ele não conseguia entender o que levara a esposa Juliana a tomar aquela atitude. Ele não sabia o que tinha acontecido. E nem passava pela cabeça dele que o motivo, vocês sabem. Vocês sabem o motivo. Após o aborto, Juliana teve seríssimas complicações de saúde. Passou por um longo tratamento e o médico disse que Juliana nunca mais poderia engravidar. Pois o que haviam feito naquela clínica clandestina de aborto com ela havia deixado a Juliana estéril pelo resto da vida. Depois disso tudo, Juliana tentou uma reaproximação com Paulo. Paulo talvez a perdoasse. Mas Juliana, a exemplo de como é a maioria das mulheres, apesar dos conselhos da sua irmã Luciana, não conta tudo para ele. Pior. Bom, já que você teve que enfrentar o pior, já passou. Não fala. Tá. Eu não vou falar. Mas a mulher é diferente do homem. Juliana falou tudo. Eu queria recomeçar com meu marido, com a consciência tranquila. Eu não teria paz se eu não contasse a verdade. Diante do que a Juliana falou para o Paulo não queria nem mais olhar para a cara dela. Entrou com a papelada toda para a separação, pedido de divórcio. Juliana é minha irmã. Eu sou a Lu. Luciana, se bem que eu acho que eu acabei me entregando em vários momentos da história. Eu tive todo cuidado para que isso não ocorresse, mas eu queria deixar isso como surpresa para o final. Mas acredito que não tenha sido surpresa para ninguém. Eu sou a irmã dela, casada, bem-sucedida no meu casamento. E eu digo para ela, Ju, nem tudo se deve falar para a pessoa que você ama. Ela discorda totalmente de mim. E há muita gente que apoia a posição dela. Muita gente diz que ela não teria condição de retomar a vida em paz. Se o marido não soubesse, na verdade, o porquê daquele aborto. Só que eu tinha certeza comigo que quando ele soubesse o porquê daquele aborto, ele não ia querer mais a Juliana, como não quis mais. Estamos separados. Alguém dirá assim, poxa, mas então agora teria tudo para ficar com o Cláudio. Ela nunca gostou do Cláudio. A minha irmã, ela nunca gostou do Cláudio. O Cláudio foi o namorado de quando ela tinha 13 anos, ele 15. Mas naquela noite, eu não sei, eu tenho comigo o seguinte. Eu não sei se as pessoas concordarão comigo ou não, mas a minha casa não fica muito longe de um cemitério. A impressão que eu tenho, e eles pararam a 3 quarteirões da minha casa, esses 3 quarteirões da minha casa é mais próximo do cemitério ainda. A impressão que eu tenho é que algum espírito do mal saiu desse cemitério. Tomou conta daquele ambiente no carro naquela hora. Havia passado da meia-noite. E a minha irmã fez o que fez. Segundo ela não consegue entender se movida pelo vinho, se movida pelo medo. Mas eu não concordo com o medo, porque com medo ela estava no meio da rua. Podia ter vindo para a minha casa. Ela diz assim, isso poderia ter acontecido com qualquer mulher. Inclusive com você. Ela olha para mim e fala, inclusive com você, Luciana. Não sei, eu acho que comigo não. E muita mulher para quem eu conto fala, não, comigo não teria acontecido.
Sei lá, então eu acredito cada vez mais a um espírito do mal que tomou conta daquele ambiente, é muito perto do cemitério. Eu não sei o mistério que envolve essa história. Eu só sei que eu tenho uma irmã, que é uma pessoa digna, que é uma pessoa honesta, trabalhadora ao extremo, honesta ao extremo, mas que teve uns minutos de besteira na vida. Uns minutos. Um ciúme que, na verdade, foi suscitado pelo marido dela. Até ali, a Ju, em quem eu confio plenamente, me disse jamais havia pensado no Cláudio como qualquer outra coisa. Só que quando o marido revelou para ela o motivo que ele tinha ficado bravo e chamou-a de vagabunda naquela madrugada, começou daí, né? Nomes pesados contra a mulher, eu não sei. Eu acho que quando uma pessoa usa expressões assim, tem uma tentação por perto que pega naquela hora. Acabou o casal. Pensa que ele é feliz? Ele não é. Até beber está bebendo, Paulo. Ele não é feliz. Minha irmã, infeliz também. A coisa acabou assim. Acabou desse jeito. Um casal com tanto amor. Por que acaba desse jeito, gente? Se eu não me explicar pelo espiritual, eu não consigo explicar. Por favor, eu quero a partir de agora ouvir o seu parecer, a sua opinião, aqui, nesse canal.